Somente no Egito foram catalogadas, até hoje, mais de 110 pirâmides, dos mais variados tamanhos, construídas de diferentes formas e compostas por tipos de rochas distintas. Porém, o complexo de pirâmides em Giza, ou Gizé, se destaca, já que abriga as três maiores, mais complexas e mais antigas, sendo a principal delas a de Khufu ou Quéops. Possuindo mais de 146 metros de altura, 230 de lado e sendo composta de 590.712 blocos de pedra, que variam de peso, tendo desde 2,5 toneladas até 70 toneladas, ela mantém-se firme há pelo menos 6.500 anos. As medidas utilizadas na pirâmide são calculadas pelo sistema de medida chamado de pirâmide Inches, que faz com que os números que compõem o monumento sejam ainda mais impressionantes, como por exemplo o perímetro, que possui exatos 36.524 pi, 100 vezes a duração do ano terrestre. As pedras de mesmo peso também possuem o mesmo tamanho, com erro inferior a 0,025 cm nas medidas adotadas em cada diferente bloco. Os ângulos são perfeitamente retos em todas as faces, não deixando espaço nos encaixes para que seja possível passar a lâmina de um canivete de 0,04 cm. Revestindo a estrutura que observamos hoje, existiam 144.000 pedras polidas de limestone branca, idênticas em tamanho e precisão, pesando 2 toneladas cada. Ela possui um quadrado perfeito como base, que é perfeitamente plana e sólida, ficando alinhada com o norte do planeta. Alguns teorizam que elas passem dos 12.500 anos de idade, devido à posição em que foram construídas, pois aliam-se perfeitamente com um erro de 0,001% com a constelação de Órion no céu de 10.500 anos antes de Cristo. É importante lembrar que as pedras maiores, de até 70 toneladas, formam a base de Khufu. Porém, nivelar o terreno somente sobre a areia do deserto é uma tarefa impraticável, principalmente se os blocos precisarem ser arrastados até a posição desejada. Sem uma fundação bem executada e firme, toda a construção cede e afunda sobre o próprio peso. Desde sua construção, as pirâmides não se deslocaram em absoluto. 80% da construção, aproximadamente, é composta de calcário rochoso, adquirido de pedreiras que ficavam entre 60 e 80 km de distância da área de construção, enquanto os outros 20% de blocos, produzidos de alabastro e mármore negro, foram transportados pelo Nilo de uma pedreira a 725 km de distância. As pirâmides possuem passagens ocas em seu interior, que foram propositadamente deixadas abertas durante a construção e não escavadas posteriormente, tornando o projeto ainda mais meticuloso e perfeccionista. Esses acessos são utilizados para que seja possível chegar às câmaras do rei e da rainha, locais onde encontram-se os ditos sarcófagos, que na verdade são pequenos demais para que uma pessoa caiba deitada. É importante salientar que em nenhuma das mais de 110 pirâmides foi encontrado um único sarcófago sequer. Os faraós eram comumente sepultados em templos adjacentes às pirâmides e, posteriormente, no local que ficou conhecido como Vale dos Reis. Segundo o Departamento de Turismo egípcio, as pirâmides de Gizé foram construídas em um período de 20 anos, durante a Quarta Dinastia, para servirem como tumba para o faraó Quéops. Atribui a construção das pirâmides ao Quéops só porque estava o nome dele inscrito lá, então se eu pegar e pichar meu nome num prédio, ele vai ser meu se ele estiver abandonado. Essa lógica é meio louca, mas tudo bem, vamos continuar. As 144.000 pedras de revestimento ignoraremos de propósito. Temos então 590.712 blocos. Esses blocos possuem diferentes medidas, pesos e tempo gasto para o corte individual, que também serão ignorados. Eles foram dispostos e encaixados em um período de 20 anos ou 7.300 dias. Fazendo uma simples regra de 3, descobre-se que, por dia, são dispostos quase 81 blocos de pedra, o que pede com que, a cada 17 minutos e meio, um bloco seja encaixado em sua posição final. A Universidade de Obayashi, no Japão, mostrou que 18 homens conseguem deslocar um bloco de 2,5 toneladas em uma velocidade média de 15 metros por minuto, ou seja, deslocam o bloco 900 metros por hora, demorando 66 horas e 42 minutos para sair da pedreira e chegar à área de construção. Obviamente, sem descanso algum, apenas com os blocos leves e ignorando o fato de que os blocos seriam lixados devido ao atrito com a areia, perdendo seu corte preciso. Foi teorizado rolar as pedras sobre toras de madeira, porém as palmeiras existentes no Egito suportam apenas 1,5 toneladas antes de serem esmagadas ou começarem a afundar na areia devido ao peso. Também foi proposto colocar os blocos sobre trenós e molhar a areia para possibilitar o deslocamento e impedir que o peso fizesse com que o conjunto afundasse.
Porém, não é dito o volume de água que seria necessário para deslocar tanto material, fora que é uma ideia meio burra desperdiçar água no deserto. Eu acho, não é? Mas vai saber, esse sou só eu pensando alto aqui. Enfim. Isso ignorando os blocos de 70 toneladas que, mesmo teoricamente transportados pelo Nilo, ainda precisavam ser retirados dos barcos, levados até a área de construção e posicionados em seus locais fixos. Esses valores, vale lembrar, são relacionados apenas com a construção da pirâmide de Khufu. O conjunto, dito ter sido erguido em 20 anos, é formado pelas 3 pirâmides grandes, 6 pirâmides pequenas, a esfinge, mastabas, templos e construções menores adjacentes que compunham a cidade ao redor.